Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo isso de muito próximo, de muito perto. Eu era comerciante. Eu tinha aquele meu comércio naquela cidade mato-grossense. E foi de muito perto que eu vi a história do Luiz e do irmão dele, o Carlos. Eles eram sócios. O Luiz tinha, à época, 26 anos de idade. E eles tinham ali um pequeno restaurante e junto do pequeno restaurante, uma borracharia. O Luiz trabalhava como sócio com o irmão dele, o Carlos. E eu, como comerciante, acabava fornecendo muita coisa para ele. Então eu era íntimo, eu conhecia de perto e foi aí que eu entrei nos meandros, nos detalhes da história do Luiz. Tanto uma coisa como a outra, o restaurante como a borracharia estavam indo bem. E por essa razão, porque estava fazendo progresso, dando um dinheirinho, um fazendeiro local, ele cismou, ele queria porque queria comprar o restaurante e a borracharia. Ele queria dar, na verdade, para o irmão de um amante dele. Olha como são construídas as histórias. Esse borracheiro, ele era casado, tinha a família dele, o fazendeiro, esse fazendeiro do qual eu falo, ele era casado, ele tinha a família dele, só que fora desse casamento ele tinha uma amante, uma moça, que era amante dele. Então o irmão dessa moça, ele, para fazer uma média com a moça, agradar a amante, agradar a família da amante, o irmão dessa moça era meio desajustado. O irmão dela era desajustado. E esse fazendeiro cismou. Quando ele viu que estava indo bem o restaurante do Luiz com o irmão Carlos e a borracharia idem, ele cismou de comprar para o irmão da amante a borracharia e o restaurante. E ele queria, porque queria comprar. E quantas vezes eu vi ele investindo para cima. Hora do Carlos, hora do Luiz. E aí, põe preço, eu vou comprar, eu quero dar pro rapazinho. Eu vou dar pro rapazinho. O rapazinho era o irmão da amante. Eu vou dar pro rapazinho, eu preciso comprar. Só que, se o Carlos topava vender, um dos irmãos até que balançou para venda, o Luiz, em hipótese alguma, o Luiz não queria. O Luiz, 26 anos, estava convicto de que ele deveria permanecer com o restaurante e com a borracharia. Ele não quis vender. E o fazendeiro ficou ofendido. Você sabe, naquelas bandas as coisas eram decididas assim naqueles tempos. Ele não gostou, porque aquele irmão era contrário. E ninguém tira da minha cabeça, até porque eu testemunhei. E eu acompanhei tudo de perto e eu testemunhei umas combinações do rapazinho, o irmão da amante do fazendeiro, mais o fazendeiro com os pistoleiros lá da região. E um dia simularam um assalto. Não era assalto, tanto que não houve reação por parte do Luiz, um dos irmãos. E aí, os tais dos assaltantes, entre aspas, meteram bala para cima do Luiz. Atiraram no Luiz. Olha, na minha opinião, ele nasceu de novo. 4 tiros acertaram o Luiz. 4 tiros. Mas creiam, nenhum foi mortal. Acabaram com a saúde do rapaz.
acabaram, porque teve tiro que pegou o intestino, teve tiro que pegou um dos rins, o outro tiro acertou uma parte importante de vértebra da coluna. Foram 4 tiros e o 4º tiro acabou acertando a região do tornozelo. Foram 4 tiros acertados, mas nenhum mortal. O Luiz, ele vai para o hospital, fica muito tempo no hospital, mas acabou tendo alta. Ele acabou voltando para casa. E eu, como comerciante, eu já era fornecedor do restaurante, da borracharia, e continuei ainda tendo uma boa amizade com o irmão dele. Mas a verdade foi que dali para frente eu acompanhei de perto o sofrimento desse rapaz, o Luiz, aos 26 anos. Quando ele retorna do hospital, ele retorna numa cadeira de rodas. O tiro que ia acertar a coluna dele o colocou numa cadeira de rodas. E diziam até que a virilidade dele havia sido afetada também nesse tiro. A virilidade dele como homem também. Ele era um cara bonito, sabe, o Luiz? O Luiz era um cara bonito e diferente, mas ele, coitado, ele passou por momentos dificílimos. Primeiro, a ameaça contra a sua vida, porque ele esteve pertinho de morrer. E depois, não é fácil por um jovem que tinha 26 anos retornar para casa numa cadeira de rodas. E esse detalhe eu nunca perguntei para ele, mas se comentava a boca pequena que até a virilidade dele masculina havia sido atingida por aquele tiro. Voltou para o lugar onde a gente vivia, onde a gente morava. Mas voltou depois de muito tempo, meses e meses, internado. Tudo que ele tinha ganhado com aquele negócio, aquele pequeno comércio, se gastou. Todo o trabalho duro se perdeu. Inclusive teve um momento que ele veio até para São Paulo. Eu acompanhei de perto. Ele saiu de lá do Mato Grosso, veio para São Paulo, veio se tratar no HC, no Hospital das Clínicas. Tentou aqui um monte de tratamento, mas acabou voltando em definitivo para lá. A verdade era, o Luiz não voltaria mais a andar, estaria condenado a uma cadeira de rodas. E sei lá, havia aquela conversa de que o sexo também fora afetado. Luiz virou a tristeza em pessoa. 26 anos, um jovem condenado a uma cadeira de rodas, e com mais aquele detalhe. E eu fui acompanhando de perto essa história eu fui vivendo de perto. Os anos foram se passando. O Luiz se sentindo muito só, teve depressão, andou com umas ideias estranhas na cabeça. O pessoal falou que ele chegou, sabe, a dependurar uma corda num caibro, mas não conseguiu o seu intento exatamente por estar numa cadeira de rodas. Olha, se falava muita coisa do Luiz. Nas condições dele, ninguém iria se interessar mais por aquele rapaz. Eu digo, alguma mulher. E isso foi deixando o Luiz cada vez mais amargurado. Ele vivia enclausurado dentro da sua casa. Mas foi mais ou menos pelos mês de maio que a cidade recebeu uma novidade. Várias noviças, acompanhadas por uma irmã de caridade, vieram ali para a nossa comunidade. Elas estavam se preparando para se tornarem também freiras. Elas eram noviças e vieram com uma líder, uma irmã de caridade, e vieram ajudar as pessoas carentes. Inclusive, a irmã de caridade esteve aqui no meu comércio com as noviças. Conversaram comigo, fizeram uma espécie de uma entrevista comigo para que eu indicasse alguém que precisasse delas. E eu comentei com a irmã de caridade, perto de uma das moças, a noviça Lúcia. Estava a irmã de caridade e a noviça Lúcia. E eu comentei sobre a situação do Luiz. Falei, olha, irmã,
eu sei que a intenção de vocês é a melhor, de ajudar as pessoas, pois eu conheço um rapaz. Contei a história do Luiz. Contei a história do Luiz e a irmã ficou deveras bastante interessada em se aproximar do Luiz. A Lúcia também. A noviça Lúcia também. Saíram do meu comércio e eu sabia que o destino delas seria realmente a casa da Lúcia. Que coisa, né? Que coisa. Eu até fiquei admirado à época, porque eu não tinha ainda convivido com esse tipo de gente que não se preocupa com o seu próprio bem-estar. É isso que eu gostaria também de destacar nessa carta, nessa história. Tem gente que nasce para ajudar o outro. Elas não falaram em dinheiro, elas não falaram em proveito próprio, elas apenas foram me entrevistar no meu comércio para que eu indicasse a pessoas que realmente necessitassem do trabalho delas. Elas estavam, olha, eu vou chamar de treinamento, se é que é possível a gente chamar de treinamento alguém que se prepara para ajudar o outro. É preciso se preparar, treinar para isso? Se for preciso, eles estavam fazendo exatamente isso, em treinamento, em preparo. Eu falei do Luiz e fiquei admirado porque eles foram bater lá, elas, a irmã e as noviças, e entre as noviças, aquela que estava junto com a irmã no momento em que eu contei a história, a Lúcia. Meu Deus do céu, elas foram lá. No meio dessas noviças, a Lúcia. Essa moça, ela me pareceu tão meiga, tão gentil. Ela era, me parece que a mais carinhosa. Tinha uns 6 noviças ao todo com a irmã. Ela me parecia mais gentil, extremamente carinhosa, especialmente no lido e no trato com Luiz, aquele sujeito que sofria muito, coitado. Silvia era outra das noviças, também vinha sempre no meu comércio, vinha buscar uma coisa ou outra e me contava que eles estavam atendendo agora o Luiz, aquele que eu havia indicado. E a Lúcia era a pessoa mais voltada no relacionamento com ele, aquela irmã da qual eu estou falando. E ela foi, sabe, a Lúcia, a noviça, foi cativando o Luiz. Segundo a Silvia mesmo me contou, havia um momento em que o Luiz ficava ansiosamente esperando o momento da visita das noviças, em verdade, da visita da Lúcia, mas só para ver de perto a Lúcia. A verdade foi o seguinte: o Luiz, ele era jovem ainda, tudo isso aconteceu com ele tinha 26 anos. A essas alturas, o Luiz devia ter os seus 28, uns 2 anos e um pouquinho havia se passado. E ele começou a sentir algo pela Lúcia, que ainda eu não vou definir o que era, e tenho certeza que nenhum dos envolvidos conseguiria definir exatamente o que era, mas ele começou a sentir por ela algo diferente. Seria uma pergunta: seria amor? Ao dormir, o Luiz tinha sonhos, e nesses sonhos a Silvia era a namorada dele. Nossa, mas como é que você ficou sabendo disso, Moacir? Eu conversava muito com ele. Eu também era um amigo do Luiz. Quer dizer, nós continuamos a nossa amizade. E aí, naqueles momentos de um amigo conversar com o outro, ele me contava detalhes. Eram sonhos tão bons, Moacir, um sonho tão feliz. Caramba, o sonho, sabe? Ela é minha namorada e eu não tô na cadeira de rodas. Eu não consigo sonhar que eu seja aleijado. Toda vez que eu sonho, eu tenho as minhas pernas, eu tenho a minha agilidade e ela é minha namorada. Mas de que jeito que eu vou tornar esse sonho verdadeiro? Impossível, impossível, Moacir. Realmente,
realmente, da forma como ele descrevia o sonho, era muito difícil, para não dizer impossível, se bem que eu tenho medo de dizer que alguma coisa seja impossível nesse mundo de meu Deus. Ele vivia preso a uma cadeira de rodas. E depois, aquela questão que eu não tinha coragem de falar com ele, embora a gente tratasse tantos assuntos, mas eu tinha um pouco de receio de falar com ele sobre o assunto do sexo, até porque ele não me dava abertura nesse sentido. A Lúcia era uma noviça, e uma noviça que é aquela, deixa eu explicar um pouquinho, na verdade, qual é a função da noviça. A noviça é aquela que faz um estágio, assim, encontrei a palavra, exatamente isso, faz um estágio antes de se tornar freira. A Lúcia e todas as moças que estavam com ela e mais 5, eram em 6, elas tinham já uma decisão tomada na vida, seriam freiras. Seriam feias, óbvio, elas não podiam namorar, e muito menos casar, isso não. Elas se preparavam para ser freiras, e ela visitava o Luiz nas suas caridades, falava da Bíblia, lia trechos bíblicos e interpretava com ele. Era exatamente por caridade, uma coisa linda de se ver, de se assistir. Orava junto com ele, levava as mensagens de Deus para o coração do Luiz. Exatamente por isso, tornou-se assídua frequentadora da casa dele, junto com as amigas. Elas alternavam muito, mas a Lúcia sempre dava um jeito de estar lá, na casa do Luiz. E nessas horas, elas pediam para que Deus, o Pai Eterno, elas falavam muito do Pai Eterno. Elas usavam a expressão, ao invés de Deus, eu me lembro, isso foi extremamente marcante, o Pai Eterno. Elas falavam muito do Pai Eterno para que ele desse força, paciência, para o Luiz superar e suportar tudo o que ele vinha sofrendo. E ele vinha sofrendo bastante. Já eram 3 anos agora sobre uma cadeira de rodas, sobre a cama. Numa das visitas, o Luiz, que já havia comentado comigo sobre o que ele faria, e eu até o incentivei. Moacir, eu tô pensando em conversar com a Lúcia, a noviça. Eu tô gostando demais dela, rapaz. O que você acha? Eu fui honesto, eu fui sincero. Eu cheguei pro Luiz e falei, olha, Luiz, é muito difícil assim, que ela se torne o que você pretende que ela se torne, porque ela está no estágio de ser freira. Ela é uma noviça, conforme você sabe, ela fez essa escolha de vida. Mas se você tiver com o teu coração preparado até para entender isso, sabedor dessas dificuldades todas, fala assim, afinal de contas você tem que se abrir. O que passa no teu coração você tem que expor. E a conversa existiu, e a conversa foi exatamente assim. Não vai ainda, só um minutinho. Você pode esperar um pouco? Eu preciso falar com você. Lógico, Luiz, posso sim. Meninas, podem ir. O Luiz quer conversar comigo. Podem ir. Eu encontro vocês lá. Tá? Podem ir, podem seguir. Eu já vou. Assim, as demais noviças se foram. Ficou apenas o Luiz e a Lúcia. E o Luiz falou: sabe, Lúcia, eu não sei nem por onde começar. Não sei também como foi que aconteceu. Mas você, com seu jeito carinhoso de ser, com a sua meiguice, a verdade é uma só.
Você me conquistou, Lúcia. Eu sei que você não tem culpa. Eu sei. Mas sabe, eu também não sou culpado. Me perdi. A verdade é uma e dela não posso fugir. Eu tô apaixonado por você. Tô apaixonado. Tá, me condene. Se você quiser me condenar, pode me condenar. Eu mereço todas as condenações, eu mereço todas as observações. Eu quero e tô pronto para te escutar. Eu quero que você fale comigo. Mas eu precisava falar com você. Eu me perdi. Eu tô apaixonado por você. Luiz, não é paixão, Luiz, é confusão da sua cabeça. Não, Lúcia, escuta o que eu tenho para falar, por favor. Eu sei que eu estou falando com consciência, e mais do que a consciência, eu estou falando agora com meu coração. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Uai, o que eu vou fazer? Eu queria pedir uma coisa para você. O quê? O que você quer pedir? Pode pedir, Luiz. Você fica comigo? Como assim, Luiz? Ficar com você? Tudo bem, mas como? Não entendi. Aqui em casa. Olha, eu não vou longe. Eu não vou longe. Um dia, quando eu partir, você volta, vai para o convento. Mas eu estou pedindo para você que você fique comigo. Assim, eu digo ficar comigo, minha companheira. Tá, eu vou ser mais direto e claro. Fica comigo como se você fosse minha mulher. Eu caso com você. Eu caso com você. Eu não tenho muito para te oferecer. Aliás, quase nada. Muito pouco. Mas eu tenho alguma coisa. Meu irmão, de certa forma, manteve um ramo do nosso negócio. Eu tenho um dinheirinho, além de uma aposentadoria que não é ruim por invalidez, sabe? Eu quero casar com você. Eu te dou uma condição, te deixo uma condição. Fica comigo, Lúcia. Fica comigo. Luiz, eu tô emocionado. Olha, é muito difícil para mim, porque, você sabe, eu fiz uma escolha. Eu tô indo... Quer dizer, eu tô indo, não, eu já tô no convento, eu sou uma noviça. Daqui a pouquinho eu vou ser freira. Eu sei de tudo. Mas, pelo menos, já que você tem tanta fé em Deus, fala que você vai pensar. Já que você tem tanta fé em Deus, fala que você vai pensar, que você precisa de um tempo. Conversa com Deus. Você chama Deus de Pai Eterno. Então, um pai sabe de tudo que se passa no coração de um filho, não é? E esse Pai é eterno, conforme você chama Deus. Conversa com o Pai Eterno. Ele vai te ajudar e vai me dar também. Porque eu já pedi muito pro Pai Eterno e foi Ele que me encorajou a ter essa conversa com você. Tá, Luiz. Tá bom. Eu vou precisar sim de ter conversas com o Pai Eterno. E eu te procuro pra gente completar o que começou a conversar. Obrigado, Lúcia. Não tem que agradecer. Eu volto, tá, Luiz? Lógico que você volta, pelo amor de Deus. Eu morro se você não voltar. Essa foi a conversa
que existiu entre a Lúcia e o Luiz e a Lúcia. E quando saiu dali, ela que era apaixonada pelo Pai Eterno e que conversava com o Pai Eterno com muita intimidade, orou e pediu que, se fosse da vontade dele, aquele tipo de caridade, será que seria uma caridade? E por que não? Se fosse da vontade do Pai Eterno aquele tipo de caridade, que ele lhe enviasse um sinal. E que tal sinal? Fosse enviado num prazo curto, porque num prazo de 20 dias, aquele grupo ia embora da nossa cidade. Disso eu já sabia. Então ela pediu para o Pai Eterno que o sinal lhe fosse dado dentro desse prazo, porque eles iriam embora da nossa cidade. Era exatamente o prazo que ela precisava. Os dias foram se passando e é incrível. Esse tal de Pai Eterno é muito poderoso. Os dias foram se sucedendo, foram passando. E quando nós chegamos no 19º dia dessa conversa, no dia seguinte o grupo iria embora, eis que ela, a Lúcia, estava caminhando pela nossa cidade, pelas ruas da nossa cidade, as ruas eram todas em paralelepípedos. E ela viu alguma coisa brilhando no meio das pedras do paralelepípedo. Aquele sol do meio-dia, e reluziu algo no meio das pedras. Ela estava atravessando a rua, ela foi até o brilho e ela achou, no meio das pedras do paralelepípedo, ela achou uma aliança. Uma aliança. E na parte na parte interna da aliança, ela pegou assim, olhou, na parte interna da aliança estava escrito: em nome do amor, para sempre com você. Em nome do amor, para sempre com você. Estava escrito na parte interna da aliança: em nome do amor, para sempre com você. Para ela foi o sinal que ela havia pedido ao Pai Eterno, o sinal que ela havia pedido para Deus. Estava ali. Não é qualquer dia que a gente acha uma aliança de ouro reluzindo no meio das pedras do paralelepípedo. Ela pegou aquela aliança e começou a chorar. Nesse momento, como ela estava perto da minha loja, ela entrou na minha loja. Ela até me pediu um copo d'água. E ela estava segurando a aliança nessa hora. Ela havia encontrado a resposta que ela tanto precisava para o Luiz. E ela não teve dúvida. Depois de ter tomado um copo d'água na minha loja, ela foi ao encontro do Luiz. E com a aliança em mãos, ela explicou a resposta e disse que ficaria com ele. Luiz, eu aceito. Eu vou ficar com você em nome do amor. Em nome do amor, Luiz, que provém do Pai Eterno, eu vou ficar com você. Olha, tudo o que tinha sofrido o Luiz, tudo que ele tinha sofrido, tudo que ele tinha passado, todas as amarguras, todos os dramas, todas as más notícias, a cadeira de rodas, os tiros, 4 tiros, tudo isso, o Luiz, naquele instante, ele viu compensado. Será que alguém
em sã consciência, pode raciocinar assim, que um drama desse, um sofrimento desse, possa ser compensado num gesto feito por uma pessoa? O que você acha? Isso é possível? Pois foi. Foi possível. Naquele momento tudo foi compensado. O Luiz, com a dificuldade dele na cadeira de rodas, abraçou o amor da sua vida, Lúcia. E ela decidiu ficar com ele. Você precisa ver o choque que foi para a irmã de caridade. E o que ela teve que lutar para convencer a irmã de caridade. Até ela me pediu uma ajuda. Eu sabia de tudo que se passava. Eu a ajudei. A família da Lúcia. A família da Lúcia, quando soube também, especialmente a mãe dela, nossa, eles ficaram chocados com a decisão dela. Minha filha vai ficar com um rapaz nessa condição. Em nome do quê? E ela dizia, em nome do amor que provém do Pai Eterno. Foi um choque para muitos. Foi um choque para muitos. Mas, para quem um dia conheceu o amor, não. Foi ali, com o Luiz, que a Lúcia ficou. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Afinal, se ele tivesse ficado assim, normal que ele pudesse, né? Vocês estão me entendendo? Ser um homem na vida dela, mas havia inclusive esse monte de dúvida. Ela não se importou com nada. Ela simplesmente entendeu o encontro da aliança como o sinal do Pai Eterno. E com essa atitude da Lúcia, ela devolveu a vida para o Luiz, que continuou na cadeira de rodas, que continuou com todos os problemas advindos daqueles 4 tiros. Mas agora ele tinha sorriso, ele tinha fé, ele tinha força, ele tinha vida. Compraram os móveis comigo, no meu comércio. Eu acabei sendo padrinho deles no casamento. Não houve um casamento na igreja, mas houve um casamento no civil. Foi o próprio Luiz que fez essa questão absoluta. Eu também dei um presente a eles. A casinha, que nunca fora feia, mas dessa vez virou um lar, ganhando os móveis e ganhando a luz da Lúcia. Inclusive, ela começou a revender roupas. Ela começou a liderar. Ele tinha um tino comercial, sempre teve. Então, quando eu vinha fazer as minhas compras, eu fazia compra mais especialmente de móveis, mas eu passava em alguma loja aqui em São Paulo e eu levava para eles lá uma carga de roupas que eles me pediam. Eu procurava ajudá-los. Então era um lar que existia e passou a existir, e ali existia o verdadeiro amor. Lúcia se dedicava somente a Luiz. Ela ia na igreja rezar por ele todo santo dia. E quando terminava a missa, e ela fazia questão de ir em várias, ela voltava correndo para casa, preocupada com ele, para saber como ele estava. O movimento das freguesas comprando as roupas, ela à frente de tudo, e eu acompanhando tudo de perto. Quando era dia de receber a aposentadoria, ela fazia tudo rapidamente, só para não deixar o marido sozinho em casa. Enfim, ela era a esposa que fazia tudo pelo Luiz. Ela dava banho nele, cortava as unhas, cortava os cabelos. Ela era tão exímia cabeleireira que até eu cortava o cabelo com ela. Fazia a barba do Luiz. Ou seja, era uma dedicação jamais vista, um amor que eu nunca vi na minha vista, de um para o outro. Quando alguém perguntava:
se ela sentia falta de alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Ela dizia prontamente: não, ele me completa em absolutamente tudo. O amor me completa em tudo. Eu nunca vi, até podem ter brigado, mas eu nunca vi uma briga deles. Dela, eu nunca vi uma cara feia dela para ele. Às vezes, ele, por um motivo ou outro, ficava zangado. Ele sempre foi assim, um sujeito mais esquentado. Mas ela não. Eu sempre a via com um sorriso. Mas tudo aconteceu de repente. Aquele tiro, olha que coisa, parecia o menos mortal de todos. Teve um tiro que ele levou na altura do tornozelo. Ele levou 4 tiros, Luiz, mas um deles na altura do tornozelo. Esse, de certa forma, comprometia toda a circulação da perna, por ter atingido uma artéria. Essa artéria ficou diminuta no lugar do tiro, diminuída, abaulada, e ela dificultava toda a circulação da perna, sem contar que ele ainda não podia ficar de pé. E foi exatamente essa circulação difícil da perna que começou a causar o trombo de trombose. Os coágulos às vezes partiam dali, e um deles acabou causando embolia pulmonar. E o Luiz sucumbiu à embolia pulmonar. A Lúcia, no dia, chorando amargamente, gritava por socorro. E quando eu corri até o local, avisado que fui por vizinhos, quando eu cheguei lá, encontrei a Lúcia massageando o coração dele, tentando ressuscitá-lo. Enquanto que vizinhos chamavam a ambulância. Ele fora levado ao hospital, mas infelizmente, desta vez, ele não pode ser salvo. Lúcia chorava desesperadamente. Ela não acreditava que havia perdido assim o grande amor da sua vida. Luiz foi sepultado. A Lúcia continuou morando na casa. Foi mantendo aquela freguesia que ela tinha das roupas, mantendo aquela freguesia das roupas. O irmão do Luiz, de certa forma, ele era dono do imóvel. É gozado isso. Eu lamento em dizer que a vida não é perfeita. O Luiz era uma pessoa, o irmão dele era outra. Tanto que o irmão aceitava vender para o fazendeiro lá atrás o comércio deles. Foi o Luiz que bateu o pé e não quis, e em consequência disso sofreu tudo que sofreu. Mas também, em compensação, ele teve a Lúcia. Então o irmão dele começou a implicar. Mas não era só isso. Um dia, a Lúcia veio na minha loja. E quando eu vi, ela estava de malas prontas. Oi, Moacir. Oi, Lúcia. Vendendo muito? Parei com as vendas. Para? Tá louca? Você tá com uma freguesia maravilhosa. Tô indo embora. Pra onde? Embora? Por quê? E pra onde? Eu tô indo pro convento. Eu falei com a madre. Não. Lúcia, me perdoa. Você não pode fazer isso. Você tá indo tão bem. A minha missão foi cumprida. O Pai Eterno está me chamando para eu ir para o convento.
Eu nasci também para isso. Eu tive que fazer um desvio no caminho. Às vezes a vida é assim. Eu tive que fazer um desvio no caminho para cuidar do meu Luiz. Mas agora a missão está cumprida. Passei aqui para me despedir de você. Ô, Lúcia, olha, você não pode ir embora e principalmente você não pode voltar. Só um minutinho, já vou atender. Vai atendendo a pessoa para mim. Lúcia, escuta. Olha, você quase que eu falei. Quase que eu falei. Fiquei calado. Ela se despediu. O ônibus parava bem em frente à minha loja. Não era a rodoviária, mas o ônibus partia dali para fazer a viagem que ela queria. Eu ainda ajudei a colocar a mala dela no porta-mala do ônibus. A outra malinha de mão ela levou consigo dentro do ônibus. E ela saiu ainda na janela para me dar um tchau. E quando eu escutei o motorista ligar o motor daquele ônibus e acelerar para partir, eu quase que eu corri atrás. Quase. Porque eu pensei comigo, não tem. Nesse mundo de meu Deus, ou como ela gosta de falar, nesse mundo do Pai Eterno, não tem outra mulher igual a Lúcia. Não tem. Mas eu parei nos meus passos, fiquei na minha loja enquanto o ônibus dava seta para a esquerda, saindo para a rodovia. E eu fiquei pensando, podia ter sido diferente, né? Poderia ter sido diferente. Mas eu informo quem ouviu a minha carta até aqui, que a história está apenas começando. A história está apenas começando. Vem aí o complemento da minha história, porque ela é do Luiz, ela é da Lúcia, mas especialmente ela é minha, a minha história. Eu completo amanhã aqui nesse canal. Você não pode perder o complemento dessa história. O que aconteceu a partir daí? Ela foi embora, foi pro convento. Mas isso não vai ficar assim. Não perca amanhã. Manda o teu comentário, diga o que você acha que eu fiz, o que vai acontecer, porque agora essa história é mais minha do que nunca. E um pedido a mais, por favor, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. A partir de agora, quero você se inscrevendo aqui no canal. Por favor, um gesto simples, mas de um riquíssimo significado para todo o canal. Se inscreva.